Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de fevereiro de 2025. Sexta semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, São Francisco e Jacinta Marto, os Santos Pastorinhos, século XX, Portugal. Eles são os irmãos Marto Francisco, nascido dia 11 de junho de 1908, e Jacinta, nascida em 5 de março de 1910, naturais de Aljustrel, Fátima, Portugal. Eles são os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro e Marta e Olímpia de Jesus. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. A aparição de 13 de maio, após o convite de Nossa Senhora, que pergunta: Quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: Sim, queremos. A partir daí, deles muda todo um contexto e eles mudam completamente. Uma entrega total a Deus e aos seus desígnios. Tomado por amor a Deus, viver os sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. Francisco e Jacinta Marto, santos pastorinhos, rogai por nós. Primeira leitura, em Gênesis capítulo 9, de 1 a 13. Leitura do livro de Gênesis. Deus abraçou Noé, abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que vos entrego tudo em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer a carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é a vida, e qualquer animal. E o homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há muita semelhança desse texto com o início da criação, quando Deus fez o homem, né? Quando fez o homem e a mulher. E deu ao homem e à mulher uma única ordem, né? Não comereis do fruto da árvore no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal.
E nós sabemos que, seduzido por Satanás, né, a serpente, o homem prefere obedecer ao mal e, desobedecendo a Deus, comete um pecado eterno. Já conhecemos toda a história, já vimos, estamos estudando Gênesis desde o início desta semana e sabemos que as consequências desse pecado vivemos até os dias de hoje. Em Gênesis capítulo 6, Deus chega a comentar: o homem é todo mal, tudo é mal no homem, né? E também em Gênesis capítulo 8, o Senhor fala que a maldade do homem vem desde a sua juventude. E agora em Gênesis capítulo 9, depois que Noé é pinçado, é separado no meio de uma multidão de pecadores, e sua vida de Noé e seus filhos são preservados. Fizemos também uma referência também a Ló, né? Ló também ele é pinçado, ele é separado em meio ao povo de Gomorra, Sodoma, onde Deus permite a justiça e a destruição total da cidade. Da mesma forma que com Noé, a família é separada porque Deus viu que ele era justo com a sua família. Então, nós refletimos que Deus nos olha não como povo, mas nos percebe como pessoas, indivíduos, e todo ato de santidade em nós é percebido por Deus. E agora que Deus faz essa nova aliança com Noé, né? Praticamente recitando o que foi recitado com Adão e Eva. Logo, lógico que Noé e sua família vivem agora a realidade, né, das consequências do pecado de Adão e Eva. Mas dentro dessa consequência, faz Deus uma aliança. Justamente na arca, quando eles estão saindo da arca. A arca que também simboliza a igreja. Então, todo aquele que vive o seu batismo em Jesus Cristo e participa em Cristo, com Cristo, por Cristo, na igreja, também tem essas promessas renovadas, né? Esta aliança é concebida por Deus. Toda esta aliança com Noé também já prefigura a igreja e em Jesus Cristo a graça de ser filho de Deus. Porém, é, Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós. E nós sabemos que dentro das quatro alianças, aqui aliança que realmente concretiza o plano de Deus e o amor de Deus pelo seu povo é a aliança em Jesus Cristo. Então, todas as demais alianças são reflexo, são projeções da verdadeira aliança que é em Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação eterna. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Então, o Senhor olhou a terra do alto do céu é uma visão geral, né? Mas o Senhor olha especificamente para aquele indivíduo que o honra com suas atitudes. O Senhor jamais deixaria de sustentar aquele que o honra com o seu coração. As nações respeitarão o vosso nome, os reis de toda a terra, a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Esse salmo, esse versículo no Salmo 101, fala da primeira vinda do Senhor Jesus, mas também projeta a segunda vinda, né, de uma forma apocalíptica, né? O Senhor, ele há de se manifestar em glória, em majestade. Nós sabemos que o Jesus, a primeira vinda, apresentou-se como humilde, como um sacerdote, um perfeito sacerdote, um sumo sacerdote, oferecendo-se em sacrifício e sacrifício de cruz. Foi perseguido, foi maltratado e tudo mais. Mas nós sabemos também
E essa é a esperança do cristão que o Senhor há de voltar, agora em glória e majestade, como está falando aqui o versículo do Salmo 101. Aí depois ele continua: para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo há de ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se do seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto do céu, para os gemidos dos cativos, escutar e da morte libertar os condenados. Então, toda a interferência de Deus, toda a manifestação de Deus em favor do homem está aqui profetizado no Salmo 101 de hoje. O Evangelho em Marcos, capítulo 8, de 27 a 33. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e, de repente, respondeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É simples perceber a vocação de Francisco Jacinto Marto, ainda pequenos, ainda com 8 anos e 6 anos, né? E que aceitaram a proposta de Nossa Senhora na aparição. Quereis oferecer-vos a Deus? Com a sua prima Lúcia, eles responderam: sim, queremos. E a partir daí a vida deles muda por completo, né? Uma entrega total a Deus e os seus desígnios mudam completamente. Tomado por amor a Deus, viveram um sofrimento oferecido até a morte pela salvação das almas. Crianças e já entenderam o valor do sofrimento. Aqui na primeira leitura também, Noé e sua família viveram esse sofrimento. E no valor do sofrimento, Deus faz com os homens, pelo sofrimento da família de Noé, viver essa angústia do dilúvio, né, renova a aliança. O salmo de hoje já fala do sofrimento. As futuras gerações que escreva isso, um povo novo há de ser criado e louvar a Deus. Ele inclinou o seu templo nas alturas. O Senhor olhou a terra do alto do céu para os gemidos dos cativos, né, escutar e da morte libertar os condenados. Então, me parece que na reflexão da liturgia de hoje, o sofrimento está enraizado no ato de aceitar Jesus. Então, aquele que aceita Jesus, aceita também a sua cruz. Não rejeita a sua cruz, porque aquele que rejeita a sua cruz não é digno de ser chamado cristão. E não caia na tentação de achar que nesta vida temporal, neste mundo físico chamado terra, mundo, né? Onde as pessoas vivem 60, 70, 80, 90 anos, é uma passagem. Aqui não é local de viver paraíso. Quem prega paraíso aqui na Terra, né, ou pelo menos do jeito que a Terra anda até os dias de hoje, antes do Senhor Jesus voltar em honra e glória, prega uma heresia,
prega a mesma palavra e a mesma sedução da serpente a Satanás, de Satanás, que também pregou isso para Adão e Eva, e olha no que deu. Então não haverá justiça, paz, não haverá, pelo menos aqui na terra, não haverá isso aí. Tá? Agora, entre nós já está instituído no nosso coração e na igreja o reino de Deus. Assim, nós projetamos para um futuro vindouro a volta de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos e estabelecer nesta terra uma nova terra, um novo céu, novas estrelas, um novo sol, uma nova lua, tudo novo será restaurado, a criação será restaurada em Jesus Cristo. Enquanto isso, é tempo de peregrinação, de sofrimento. Jesus fala disso para os discípulos, né? Jesus, ele revela, né? Ele fala, o filho do homem vai sofrer muito. Então, Jesus está falando dele, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Eu vou ser morto, mas ressuscitarei depois de 3 dias. Jesus falava do seu sofrimento, de todas as profecias sobre ele, porque se pegar em um livro de Isaías, você vai ver que a profecia que Jesus está falando aqui é a mesma que Isaías está falando. Mas a falta de leitura e conhecimento dos apóstolos, até das profecias da palavra que falava, das escrituras que falavam de Jesus, fizeram com que eles se espantassem diante do sofrimento. E Pedro pega Jesus e fala: Não, não, Pedro, não, Jesus, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Pedro começou a repreender Jesus. E Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, todo aquele que vive a ilusão deste mundo, de achar que aqui não haverá sofrimento, vive como Satanás, não vive como Deus, tá? Seus pensamentos são pensamentos de Satanás e não de Deus, porque aquele que compreende o mover de Deus neste mundo sabe que nós estamos aqui para uma missão, nós estamos aqui para conhecer Deus, para amar a Deus e para servir a Deus. E isso nos causará sofrimento, porque o mundo rejeita isso. Então, os pastorinhos hoje, os santos hoje, viveram isso a partir até da sua infância. Então, não canhamos nessa ilusão, porque tem gente que tem 30, 40, 50, 60, 80 anos que ainda vive a ilusão da proposta da serpente, achando que neste mundo nós teremos algum tesouro de valor. Então, se entregam completamente a objetos materiais, como carro, apartamento, um sítio, fazenda, viagem, dinheiro, construção, vive sofrendo este mundo, uma angústia, quando o verdadeiro tesouro deste mundo está no nosso espírito, na nossa alma, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Então, é isso que Jesus coloca para os apóstolos. Agora, outro fator é interessante como Jesus andou, andou, andou e foi para a região de Cesareia de Filipe, uma região que está dentro é uma das cidades da Decápolis, uma das 10 cidades pagãs que estavam instituídas lá em Israel. Ali não podia nem ser colocado religião, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, não podiam nem pisar naquela região porque era uma região pagã protegida por Roma, né? Então ali era proibido a religião judaica. Então veja que em meio a essa situação de paganismo, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Tá bom? E vós, para vocês, quem eu sou? Né? Então, veja que, em meio ao mundo pagão que se manifesta cada vez mais pagão, desde dos anos 1200, que as nações estão querendo proclamar o Estado laico, né? E daí surge o laicismo. O Estado laico tem que ser, até mesmo, a igreja concorda.
Agora, o laicismo é combater a religião dentro do Estado. O laicismo é recusar todo a manifestação da igreja e de Jesus Cristo e do Santo Evangelho no Estado. Agora, desde os anos 1200 que isso acontece, e com muito mais intensidade agora. As nações, excluindo Deus, tornam-se severamente pagãs, começam a legislar de forma pagã, renunciando todo o ordenamento bíblico das Escrituras. Então, é nessa situação que Jesus pergunta: quem eu sou, na sua opinião? Papai, quem é Jesus Cristo para você? Mamãe, quem é Jesus Cristo para você? Filhos, quem é Jesus Cristo para você? Família, quem é Jesus Cristo para vocês, para vocês? Qual é a sua resposta a esta pergunta hoje, vivendo a realidade das escolas pagãs, vivendo a realidade das faculdades pagãs, das empresas pagãs, dos relacionamentos pagãos? Nesta realidade, quem é Jesus Cristo para você? Por isso que nós não podemos abandonar a barca, a arca. Noé sai da arca com aliança. E é na arca que ele protegeu a família, na igreja. Que tenhamos então essa sensibilidade e natureza esperta do Espírito Santo, que é dada a nós, para percebermos que somente na barca nós viveremos a aliança com Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, anunciando em suas redes sociais, multiplicando esse ensino, essa pregação, para que mais pessoas possam então viver a realidade de Jesus Cristo em suas vidas e colocar para frente, né? Viver esse batismo, essa escolha por Jesus Cristo, mesmo que isso nos cause sofrimento. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.